Olá, meu amigo e minha amiga, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no meu canal. Olha só, este é um canal dedicado a questões emocionais. Então, se você procura aí informações, quer ter dicas, você está no canal certo. Então, antes de mais nada, se inscreva nesse canal, deixe seu like. Não gostando do vídeo, talvez o conteúdo não foi muito agradável, deixe o seu dislike. O importante é que você participe, tá bom? E se quiser sugerir novos temas para serem abordados aqui, é só deixar aí nos comentários. O tema de hoje é: ansiedade é excesso de futuro? É uma pergunta. Quer saber mais? Então, vem comigo. Antes de mais nada, eu quero falar para você aí que é terapeuta da TRG, está tendo dificuldades tanto no atendimento, da compreensão do próprio curso, não está conseguindo captar clientes, não está conseguindo alavancar aí a sua carreira como terapeuta. Eu tenho um grupo que se chama Grupo VIP, é um grupo do Focus. Este grupo é onde eu darei mentoria e assessoria para você. Então, se você quiser maiores informações, é só entrar em contato no telefone abaixo e nós lhe explicaremos como funciona. Mas vamos ao vídeo. Olha só, nós vamos falar hoje sobre ansiedade. Quando se fala em ansiedade, muitas pessoas têm a convicção ou até mesmo já ouviram falar que ansiedade é excesso de futuro. Mas será que é excesso de futuro mesmo? Inclusive, muitos falam que ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado e estresse é excesso de presente. Olha só, eu vou dizer para vocês o seguinte: dentro do conceito de alguns estudos que eu já fiz e também está aí no campo científico de pesquisas, e na verdade é o seguinte, talvez você já tenha ansiedade e essa ansiedade te leva para o futuro. Por quê? Porque você tem medo, medo das coisas que podem vir a acontecer. Ou seja, ansiedade nada mais é do que acúmulo de medos. Então nós não podemos afirmar que ansiedade é excesso de futuro, porque a própria ansiedade é que te leva a ficar com excesso no futuro. E detalhe, ansiedade também vem do passado. Muitas pessoas que têm ansiedade é devido ao passado. Traumas e marcas emocionais lá do passado levam essas pessoas a terem ansiedade. E olha só, a partir do momento que você entender o que é um gatilho, aí você vai entender que não é só excesso de futuro, não é só viver lá no futuro. A ansiedade está ligada a fatores emocionais, coisas que estão gravadas aí dentro da sua mente, estão dando gatilho. Mas Elias, o que é um gatilho? Olha só, o gatilho é muito simples para você entender. Se você estiver andando pela rua e de repente passa um carro e nesse carro está tocando uma música lá dos anos 80 ou os anos 90, lembra que isso te dá uma sensação, te leva talvez lá no passado em algum momento bom ou em um momento ruim? Então isso aí se chama gatilho. E muitas pessoas estão com muitos traumas e muitas marcas emocionais gravados dentro da sua mente e quando vem o gatilho, o corpo, o cérebro, que é muito inteligente e quer defender a pessoa, ele solta adrenalina no corpo. O que é adrenalina? Adrenalina é o hormônio da defesa ou fuga. Algumas teorias, dizem que o ser humano lá nos primórdios, que era do tempo das cavernas, aquela coisa toda da evolução. Eu, como sou um terapeuta declaradamente cristão, eu não acredito na evolução, eu acredito na criação de Deus. Então, olha só, dentro da criação de Deus, lá naqueles tempos antigos, muitos precisavam de buscar a caça, por exemplo. Eles tinham que correr atrás de um animal, aquela coisa toda. E eles iam no seu instinto de matar a sua fome. O tempo foi passando, E é como se as pessoas pensassem assim, mas onde está esse animal? Será que o ambiente onde ele vai me atacar? Será que vai acontecer alguma coisa? Essa pessoa já está indo para o futuro, pensando em consequências negativas que podem acontecer. É mais ou menos isso. Sabe por quê? Você que está me assistindo aí, com certeza você tem ansiedade. Só que nós temos que separar as coisas. Existe aquela ansiedade patológica e aquela ansiedade natural do ser humano. Se você vai fazer uma prova, por exemplo, você pode estar o mais tranquilo que for,
mas fica aquele gostinho de ansiedade, aquela expectativa, você fica ansioso para sair o gabarito para ver se você passou ou não. Essa ansiedade não tem problema nenhum. O problema vem quando você tem sintomas, a sua ansiedade te paralisa, você não tem noites de sono, você não consegue ter tranquilidade. Eu falei de sono aí, mas tem pessoas que conseguem dormir, mas o cérebro não desliga e ele fica ali o tempo inteiro ali, sabe, com a mente acelerada. Esta patologia aí sim precisa ser cuidada. Por quê? Todas as vezes que você está em perigo, tá? A adrenalina é liberada no seu corpo. A adrenalina, ela fica ali nas glândulas suprarrenais. E em todo momento que você está ali em perigo, ela é emitida no seu corpo. Porque é o hormônio, vamos dizer assim, da proteção e da fuga. Ou seja, vai lhe dar energia tanto para se proteger ou para fugir. Ou até mesmo, né, vamos dizer assim, se proteger ou atacar. Então, meus amigos, é um processo. A adrenalina faz isso no corpo das pessoas. Mas nós queremos concentrar aqui na questão da ansiedade para não ficar muito confuso aí para você, tá bom? Porque a ansiedade que você tem provavelmente é que está te levando para o futuro. Então a gente não pode afirmar categoricamente que ansiedade é excesso de futuro. Ansiedade, na verdade, é um acúmulo, um excesso de medo que está dentro da sua mente. E quem está com medo, o que acontece? É liberado a adrenalina no corpo. E liberando a adrenalina, você tem vários e vários sintomas. O problema disso tudo, sabe qual é? É porque é liberado adrenalina no seu corpo e você não está em situação de perigo. É algo da sua mente. Aí que começa o complicador das coisas, tá bom? Mas vamos falar um pouco aí sobre ansiedade, sintomas e o que deve ser feito aí para poder ficar livre da ansiedade, tá bom? Então eu te peço que vá até o final deste vídeo para você entender melhor aí a nossa linha de raciocínio. Então vamos lá. A ansiedade, na verdade, ela existe no homem desde a sua origem, né? Inicialmente funcionava como o quê? Como uma sensação de insegurança e perigo para auxiliar seu instinto de sobrevivência. Não importa se você acredita aí na criação ou na evolução, mas você está entendendo, era um instinto o quê? De sobrevivência. Mas o que era natural passou a se tornar um grande problema aí no âmbito de saúde mental público. As pessoas estão cada dia mais ansiosas. Supõe-se, né, que esse tipo de transtorno tenha surgido a partir do momento que o homem deixou de se preocupar apenas com o objeto para se preocupar com a situação que envolve. Por exemplo, até falei um pouco do animal, vou desenhar um pouco melhor aí. Antes o homem preocupava apenas com o animal, que era o quê? O objeto que poderia matá-lo. Agora ele se preocupa com o quê? Com os locais em que pode encontrá-lo, ou seja, já começa a abranger um monte de coisa. E olha só, trazendo para uma realidade mais atual, não são só os cuidados com o carro, é a possibilidade de um acidente com aquele carro. Não é só entregar o trabalho bem feito, é a responsabilidade de perder o emprego e deixar a família desamparada. Estão entendendo como tem muita coisa envolvida aí com medo? E com a chegada do digital, um mundo de possibilidades sobre as quais o ser humano pode pensar aumentaram muito, mas muito mesmo, essas circunstâncias aí de medo. São oportunidades, informações, pessoas, influências, viagens, comportamento e tudo em muita quantidade o tempo todo. Mas afinal, o que é ansiedade? Eu já disse que ansiedade é acúmulo de medos ou excesso de medos. Mas vamos ver aí com um olhar mais científico. A ansiedade é um sentimento natural e está relacionado, por exemplo, com um prazo apertado ou uma tarefa urgente de trabalho, tá bom? Já os transtornos de ansiedade acometem pessoas que geralmente se preocupam intensamente e não conseguem lidar com o quê? Com a autocobrança. A ponto, olha só, a ponto dessa pessoa se comprometer e comprometer a qualidade de vida e o seu bem-estar. Os transtornos de ansiedades ou os transtornos ansiosos são uma reação emocional de uma ameaça
do futuro. Incerteza e imprevisibilidade são os seus principais gatilhos. Olha só, o primeiro sinal é o sentimento de ansiedade em relação ao que irá ou poderá acontecer, acompanhado, é claro, de pessimismo, muito pessimismo. Isso provoca no corpo e no cérebro humano uma sensação de perigo, de urgência, medo e insegurança. Vocês podem notar que sempre tem o medo envolvido aí na ansiedade. É por isso que é um excesso o quê? De medo. Consequentemente, o organismo reage como ou com uma luta ou fuga. Por exemplo, uma pessoa que está sofrendo cobranças intensas em seu ambiente de trabalho. Ele pode inicialmente, essa pessoa ali naquele local de emprego, apresentar irritabilidade, raiva e tensão muscular posteriormente. Ela pode desenvolver insegurança, labilidade emocional, que é mudanças exageradas no humor, sentimentos ou até mesmo nas emoções, tremores e transpiração excessiva. Quais são os tipos de transtornos de ansiedade? Nós precisamos entender isso. Olha só, os tipos mais comuns de ansiedade e suas características eu vou falar aqui para você. São transtorno de ansiedade generalizada, que é a TAG, a preocupação excessiva e análise minuciosa de cada ponto ou situação. Aí tem também o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, pensamentos obsessivos e medos irracionais que levam a atitudes o quê? Compulsivas. E temos também a fobia social, ou transtorno de ansiedade social, É a preocupação e medo com situações sociais comuns a todas as pessoas. E temos também o transtorno do pânico, crises intensas de medo, mal-estar generalizado na pessoa. Tem agora a fobia também, que é medo de situações e lugares que possam causar impotência, constrangimento ou aprisionamento. Quais as principais causas e sintomas da ansiedade? Vamos falar um pouco sobre isso? Olha só, as causas podem variar de pessoa para pessoa. Então, olha só, um dos principais motivos que começam ali na vida da pessoa a ter ansiedade: falta de suporte familiar. Por traumas, principalmente na infância, tudo isso vai levar a pessoa a ter ansiedade. Lembram dos gatilhos? Ou por uma combinação de fatores. E quando eu falo uma combinação de fatores, eu coloquei a situação familiar porque tudo acontece onde? Dentro de casa, na família. E a pessoa começa a ter traumas e marcas emocionais e isso costuma acontecer dentro da família. É claro que às vezes na escola, no trabalho, em vários lugares, nós temos que observar isso. Mas já começa na infância e estes registros é que vão tornar a pessoa ali ansiosa. É claro que uns vão começar a se manifestar mais cedo, outros mais tarde. Isso aí não tem uma regra em cima dessa situação. Mas vamos falar um pouco aí sobre os principais sintomas da ansiedade. São os físicos, Tensão muscular, taquicardia, que é o coração disparando, ou palpitação, dor no peito, transpiração em excesso, dor de cabeça, tontura. E as questões psíquicas são sensação de desrealização, quando o ambiente parece todo diferente, ou a sensação mesmo de despersonalização, quando a pessoa parece não se reconhecer mais, ela não consegue entender mais que é ela que está ali, Quais as consequências aí dos transtornos de ansiedade? Olha só, preocupação excessiva, os pensamentos acelerados e repetitivos, o medo desmedido, as atitudes compulsivas e demais características aí dos transtornos de ansiedade. Nós falamos de alguns aqui, tá? E podem trazer para essa pessoa consequências a curto, médio e longo prazo para as pessoas que estão acometidas aí por essa patologia de ansiedade. E os impactos negativos comprometem a qualidade de vida e também os relacionamentos pessoais e profissionais. E olha só, a capacidade produtiva e a relação da pessoa consigo e com o mundo, à medida que o quadro se agrava, principalmente sem tratamento, piora a maneira como a pessoa encara ali o ambiente, o outro e até mesmo a si. A pessoa não consegue mais entender muito bem como funciona. E isso resulta em quê? Isolamento e solidão, baixa autoestima, dificuldade de cuidar de si mesma, sedentarismo,
emagrecimento ou obesidade, né? Compulsões, vícios, entre outros maus hábitos e consequências, tá? São muitas consequências que levam esse tipo de atitude. Ainda, né, os transtornos ansiosos, eles podem acarretar outras doenças mais graves e incapacitantes, como depressão, diabetes, hipertensão e problemas cardíacos. É claro que você pode aí pesquisar, talvez você vá achar aí linhas que divergem uma das outras, mas no geral levam a isso e todos têm essa compreensão, tá? E olha só, em geral a psiquiatria trabalha mais com o conceito de controle do que de cura. Isso aí é verdade, né? E a ansiedade se apresenta de forma crônica na grande maioria das pessoas. Uma vez, né, que foi feito um diagnóstico com algum transtorno de ansiedade, a pessoa sempre poderá voltar a apresentar o quê? Seus sintomas, mesmo que tenham sido controlados. Olha só, meus amigos, por isso o tratamento não deve envolver apenas medicamentos. Você vai no psiquiatra, você vai ficar só tomando medicamento, não vai resolver. É necessária uma mudança de qualidade de vida que deve ser mantida de forma contínua, todos os dias. Olha só, geralmente os sintomas de ansiedade, eles costumam piorar nos momentos em que a pessoa se encontra sob grande estresse. É importante levar, né, em consideração que em alguns fatores tem coisas que são diferentes, que podem influenciar esse estresse, como, por exemplo, né, a família, coisas laborais do trabalho, sociais e etc. Mas é claro que eu não poderia deixar de falar para vocês o seguinte, que a ansiedade tem como resolver. Elias, como resolve isso? Porque eu falei aqui das questões medicamentosas, né, que você talvez precise tomar um ansiolítico, alguma coisa nesse sentido. E eu quero te lembrar o seguinte, os ansiolíticos não curam, tá? Porque tem pessoas que estão tomando medicamento achando que vai ter a cura da ansiedade, e isso não se cura através de medicamentos. O que vai tirar você da ansiedade definitivamente é um bom tratamento, uma boa terapia. E eu recomendo sempre a terapia TRG, porque a terapia TRG vai agir diretamente nas raízes dessa ansiedade, indo lá no seu cronológico da sua vida, aquelas marcas e traumas emocionais, limpando tudo isso aí, tirando também tudo aquilo que está envolvido no seu estresse diário e os seus pensamentos futuros que aceleram e te dar mais medo ainda. E tendo mais medo, mais ansiedade. Em um resumo geral, a ansiedade é acúmulo de medos que estão gravados do seu passado, medos do presente e medos do futuro, tá? Não é só excesso de futuro, ansiedade. Eu sei que é popular falar isso, é muito mais simples e fácil falar a ansiedade é excesso de futuro, mas é muito raso você falar isso, uma vez que os sintomas da ansiedade vêm de gatilhos que estão gravados dentro da sua mente. Quer sair dessa situação aí física ou mental que causa ansiedade? Então, meu amigo e minha amiga, pare de sobreviver, venha viver fazendo TRG e você vai ver que você talvez esteja aí tratando por anos e anos com inúmeras terapias aí infindáveis, intermináveis. Então vem fazer TRG porque o nosso tratamento tem início, meio e fim. E você mesmo vai saber quando você está chegando ao fim, aquela situação toda que você está passando poderá ser sanada. Espero você aí até no próximo vídeo, espero ter lhe ajudado e um forte abraço.